Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de física. E, gente, como vocês estão vendo aí no título, né? Nós vamos fazer a correção da nossa avaliação diagnóstica, que foi a avaliação que foi passada há pouco tempo, certo? Lembra aí que eu passei duas avaliações, né? Passei a primeira, quem não atingiu a nota suficiente ou quem não fez a avaliação, foi feita uma segunda chamada, né, para fazer novamente. E essa correção aqui é só da primeira prova, tá? Da segunda avaliação eu posso fazer numa aula futura, isso a gente vê depois, tranquilo? Então, fazer a correção aqui rapidinho dessa avaliação. Primeira questão diz o seguinte lá, ó. Verifique quais são as grandezas escalares e vetoriais nas afirmações abaixo. Aí a primeira afirmação. O deslocamento de um avião foi de 100 quilômetros na direção norte do Brasil. Então, olha que está trabalhando aqui com deslocamento, né? E está dizendo que está numa velocidade de 100 km. Quer dizer, desculpa, na verdade não é 100 km por hora, né? Ele está no deslocamento que foi de 100 km, o deslocamento, a distância que ele percorreu. E esse deslocamento foi na direção norte. Olha, gente, que além de estar dando um valor numérico, né? Está dando a direção. A direção foi para o norte. Lembra que grandezas vetoriais precisa, além do valor numérico, precisa saber a direção e o sentido, não é verdade? Então, eu poderia classificar essa primeira afirmação como grandeza vetorial, certo? A segunda afirmativa aqui, ó. A área da residência a ser construída é de 120 metros quadrados. Olha que está trabalhando com área, tá? Quando eu trabalho com área, eu não preciso saber além do valor numérico. Eu não preciso saber da direção da área. Eu não preciso saber do sentido da área, certo? Então, nessa segunda afirmativa, nós estamos trabalhando com grandezas escalares. Lembra que grandezas escalares são aquelas grandezas que só precisa saber do valor numérico seguida da unidade de medida, né? Então, 120, o valor numérico, e a unidade de medida é metro quadrado. Então, grandeza escalar, tá? Terceira afirmação. A força necessária para colocar uma caixa de 10 quilos em uma prateleira é de 100 newtons. Olha aqui é uma questãozinha que trabalha com força, né? A afirmação é com força. E nós já vimos várias vezes, gente, eu já falei várias vezes nas aulas aí, que força é uma grandeza vetorial, certo? É grandeza vetorial. Beleza. Quarta afirmação. A velocidade marcada no velocímetro de um automóvel é de 80 km por hora. Aí aqui a gente está trabalhando com velocidade, né? 80 km por hora. Aí, gente, nesse caso aqui, ó, velocidade, eu sei que já está dando ali o valor numérico, né? 80, seguido da unidade de medida. Mas aí eu preciso saber da direção e sentido, porque esse automóvel está numa velocidade, mas ele está numa velocidade indo para onde? Em que direção? Em que sentido? É necessário saber essas informações para classificar totalmente o que quer dizer, tá? Então, nesse caso aqui, vai ser classificado como grandeza vetorial. E a última afirmação aqui, ó, um jogo de futebol tem um tempo de duração de 90 minutos. Olha que a informação é só 90 minutos, tá? Aí está trabalhando com tempo. Nesse caso, o tempo não é uma grandeza vetorial, vai ser somente uma grandeza escalar. Aí, com isso, ó, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Aí, na letra A primeira afirmativa é vetorial, segunda vetorial, terceira escalar, quarta vetorial e quinta escalar. Voltando aqui rapidinho, ó. A primeira é vetorial, segunda é escalar, a terceira é vetorial, a quarta é vetorial e a quinta é escalar. Então, só tem escalar a segunda e a quinta afirmação. Então, olha só, na letra B, vetorial, escalar, escalar, vetorial e escalar. Essa aqui está errado porque, ao invés dessa terceira afirmativa ser escalar, é vetorial, certo? Olha a letra D aqui, ó. Por que não vai ser a letra C nem a letra E, gente? Porque está começando com escalar, né? Grandeza escalar. Está errado. Letra D, vetorial, escalar, vetorial, vetorial e escalar. Essa vai ser a nossa resposta correta. Letra D. Certo? Beleza. Segunda questão. Quando a grandeza física é vetorial,
para que ela fique completamente definida, devemos conhecer dela. Letra A, o valor, que é a intensidade, o módulo e unidade. Essa letra A está errada, né? Por quê? Porque está faltando o sentido. Além do módulo, da direção e do sentido. Quer dizer, analisando melhor aqui, ó, o valor, que é a intensidade, e módulo representa a mesma coisa, tá? Tanto eu posso chamar de valor numérico ou intensidade, ou eu posso chamar de módulo, tá? Então aqui a afirmativa está errada. Tranquilo? Letra B. Valor, que é a intensidade, o desvio, unidade e direção. Desvio não vai entrar na característica das grandezas vetoriais, tá? Então não vai estar correta essa letra B. Letra C, desvio padrão, unidade e sentido. Olha, unidade de medida e sentido, quer dizer que a unidade nem se classifica realmente como sendo parte da grandeza vetorial. O que eu preciso saber mesmo é o quê? É o valor numérico, ou intensidade, né? Direção e sentido. Eu preciso ter essas três características. Desvio padrão não vai entrar, porque isso aqui é um assuntozinho lá da matemática que não vai entrar aqui não. Letra D, ó, desvio padrão e módulo. Isso também está errada. E na letra E, valor, que é a intensidade, unidade, direção e sentido. Essa letra E vai ser a nossa resposta. Mas, professor, você acabou de falar que unidade não está caracterizado lá. Em determinados livros, por exemplo, no nosso livro, não classifica ali a unidade como uma dessas classificações, tá? Assim, classificando todas. Só são essas três. Por que não vou colocar a unidade aqui nessa classificação do jeito que eu estou falando? Porque quando eu falo valor numérico, quando eu dou o valor numérico, eu já preciso saber da unidade de medida. É como se eu estivesse trabalhando com grandezas escalares. Eu preciso saber do valor numérico, não preciso? Assim como a unidade de medida. Então, a unidade de medida já está integrada ali no valor numérico, tá? Então, é valor numérico, que é intensidade, direção e sentido. Terceiro, quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza escalar, algébrica, linear ou vetorial. Olha que nesse caso vai ser vetorial, né? Porque a velocidade é de 20 metros por segundo no plano horizontal, na direção horizontal e no sentido indo para a direita. Então tem aí, ó, o valor numérico, tem a direção, que é a horizontal, e tem um sentido, que é a direita. Então tem as três características que representam as grandezas vetoriais, tá? Então a resposta vai ser a letra D. Quarta questão. O quarto diz assim, ó, existem dispositivos que podem ser utilizados para medir a intensidade de uma força, como o... Aí temos aqui alguns instrumentos, e é só para classificar qual desses instrumentos serve para calcular força, certo? Na letra A tem ali, ó, decibelímetro. Decibelímetro. Esse aparelho não vai ser utilizado para determinar força, para calcular força, tá? Decibelímetro é o aparelho utilizado para medir ondas sonoras, né? Medir o som. Geralmente é em decibéis, tá? Letra B, manômetro. Essa letra B aqui, manômetro, também não vai ser utilizado para calcular força, né? Para determinar força. Esse instrumento aqui, ele é utilizado para fazer medição de fluidos, tá? Tanto no estado líquido como no estado gasoso. Então, o manômetro vai servir para isso, tá? O termômetro, que é esse terceiro aqui, letra C. Como você já sabe, é mais conhecido, né? Termômetro serve para determinar a temperatura. Então, não vai ser para determinar força. Letra D, o dinamômetro. Aí, essa letra D é a nossa resposta, né? Porque lembre que o dinamômetro é um instrumento utilizado para determinar força. E a letra E, temos aqui amperímetro. O amperímetro é um instrumento utilizado para determinar carga elétrica, né? Corrente elétrica. Beleza? Geralmente carga elétrica é em amperes, né? Por isso que é amperímetro. Beleza, então nossa resposta é a letra D. Quinta questão, diz o seguinte. Um corpo parte da origem do plano cartesiano, né, no 0, 0, e desloca-se até o ponto P1
que tem coordenada 16, 0. Em seguida, desloca-se até o ponto P2, que tem coordenada 16, 12, conforme mostra a figura. Aí pergunta o seguinte, determina a distância do ponto P2 à origem 0, 0. Aqui essa questãozinha envolve vetores, né? Operações com vetores. Gente. Observa só, tem aqui o vetor P1, né, que está aqui na direção horizontal indo para a direita, e eu tenho aqui esse vetor P2, que ele está subindo, né? Está na direção vertical, no sentido subindo. Aí se quer saber qual é o vetor resultante, que é justamente a distância desse ponto aqui, P2, até a origem, isso aqui, ó. Quanto equivale esse vetor resultante? Olha que eu não sei quanto equivale, eu posso chamar de x, né? Por que eu vou chamar de x? Porque aqui eu formei um triângulo retângulo, e nesse triângulo retângulo eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, certo? Observa que aqui é um ângulo de 90 graus. Se eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, diz o quê? Se eu pegar a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, não é isso? Então, olha como é que vai ficar. A hipotenusa aqui eu chamei de x, então fica x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Por que 12 ao quadrado? Porque a distância daqui desse ponto ó, até aqui em cima vale 12. Olha aqui essa medida aqui, 12. Tá? E esse cateto de baixo aqui, essa medida que é o vetor P1, vai aqui da origem até esse ponto que é 16. Então, por isso que é 16 ao quadrado, certo? Aí 12 ao quadrado dá 144, 16 ao quadrado dá 256. Soma esses dois valores, quando eu somar vai dar 400, então fica x ao quadrado igual a 400. Pega esse quadrado, passa para o segundo membro em forma de raiz, né? Então vai ficar x é igual a raiz quadrada de 400. Quando eu tirar a raiz quadrada de 400 vai dar 20. Então a distância do ponto P2 até a origem vale 20. Então a resposta vai ser a letra B. Tranquilo? Beleza, sexta questão. Uma força de módulo igual a 10 newtons é aplicada sobre um corpo em um ângulo de 30 graus. Como mostra a figura a seguir. As componentes x e y dessa força são iguais a quanto? Aí está na letra A ali, raiz de 2 newton e 2 newtons, respectivamente. Letra B, raiz de 3 newton e 5 newtons. Letra C, 5 raiz de 3 e 5. Letra D, 10 raiz de 3 e 5. E na letra E, raiz de 3 e 10. Tá? Então, pede para determinar aí quais são os valores das componentes. As componentes x e a componente y. E lembra, gente, quando eu tenho esse tipo de vetor, né, essa força aplicada sobre um corpo, que está representada ali no plano cartesiano, como vocês estão vendo aqui, e essa força está na diagonal, formando um ângulo com o eixo x, aí eu posso determinar as componentes x e y. E lembra, para me determinar a componente x, o que é que eu faço? Lembra que é só pegar o módulo do vetor multiplicado pelo cosseno do ângulo formado ali. Então, observa que fica dessa forma. X, a componente x vai ser A, que é o vetor, vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor e o eixo x, que nesse caso é 30 graus, tá? Então, é só substituir os valores. Ó. O módulo do vetor é igual a 10. Isso significa o quê? Que o tamanho do vetor é 10. Então, esse vetor em vermelho aqui vale 10. Tranquilo? Então, vai ficar x igual a 10 vezes cosseno de 30 graus. Então, fica dessa forma, tá? É só lembrar que cosseno de 30 graus equivale a quanto? Equivale a raiz de 3 sobre 2, não é? Raiz de 3 sobre 2. Lembra da tabelinha? Então, vai ficar x é igual a 10 vezes raiz de 3 sobre 2. Aí, se eu calcular isso, gente, olha, 10 vezes raiz de 3 dá 10 raiz de 3. Dividido para 2 dá 5 raiz de 3. Então, tá aqui, ó, a componente x vale 5 raiz de 3. Já com isso aqui eu já acharia a resposta, não é? Porque olha só, a única alternativa que tem 5 raiz de 3 é a letra C. Essa vai ser a nossa resposta. Tá? Olha que na letra A está raiz de 2 só, na letra B raiz de 3, letra C 5 raiz de 3, letra D 10 raiz de 3 e letra E raiz de 3. Então já temos nossa resposta.
Mas vamos achar a componente y. Lembra que para mim achar a componente y, é só pegar o módulo do vetor e multiplicar pelo seno do ângulo. Então, ficaria assim, ó, y é igual a A, que é o tamanho do vetor, vezes seno de θ, que é 30 graus. Aí lembra que seno de 30 graus equivale a 1 meio, né? A 1 sobre 2. Então, vai ficar 10 vezes 1 sobre 2. E se eu calcular isso aqui, vai dar 5, tá? Porque 10 vezes 1 dá 10, dividido para 2 dá 5. Então, olha que bate lá na letra C, né? 5 raiz de 3 e 5. Beleza? Sétima questão. Diz assim: qualquer lugar próximo à superfície da Terra tem aceleração gravitacional de valor muito próximo a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aceleração, tá? Aceleração da gravidade. Determina o valor do peso de uma pessoa cuja massa é igual a 60 quilos. Isso aqui é uma questãozinha de força, né? Lembra que para me determinar a força-peso, peso, é só pegar a massa e multiplicar pela gravidade. Né? Se eu quero determinar o peso de um corpo, eu pego a massa desse corpo e multiplico pela gravidade terrestre. Certo? Então é isso que a gente vai precisar fazer aqui, ó. Então tá aqui, ó, peso é massa vezes gravidade. Eu só preciso observar quanto equivale a massa desse corpo. Olha que pelo enunciado, a massa do corpo vale 60 quilos. Então eu vou botar 60 aqui no lugar de m. E quanto equivale a gravidade? A gravidade é 9,8, tá? Substitui esses dois valores e depois multiplica. Se eu multiplico 60 vezes 9,8, eu vou achar 588 newtons. Tá aqui nossa resposta, tá? Resposta letra B. Tranquilo? Só isso. Oitava e última questão diz assim, ó. Um objeto que pesa 650 newtons na Terra tem peso igual a 1.625 newtons em Júpiter. Determine a gravidade desse planeta em metros por segundo ao quadrado, sabendo que a gravidade da Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Observa aqui que na questão anterior está dizendo que a gravidade da Terra é aproximadamente 9,8, né? Metros por segundo ao quadrado. Mas lembre que a gente pode arredondar esse valor para 10. Por isso que está utilizando essa oitava questão. Tá? Então, beleza, gente. Olha, vamos contextualizar a questão. Está dizendo que um objeto na Terra pesa 650 newtons. Esse mesmo objeto em Júpiter vai pesar 1.625 newtons. Tá? Com isso, é para determinar a gravidade desse planeta, do planeta Júpiter. Certo? Sabendo que a gravidade da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só. O que é que eu vou fazer aqui para me achar essa resposta? Primeiro, eu vou calcular a massa desse objeto na Terra. Porque olha aqui na questão, não está dizendo qual é a massa do objeto, só está dizendo o peso, que é 650, e está dizendo a gravidade. Com essas duas informações, eu consigo determinar a massa. Tá? Aí essa massa desse objeto é o que eu vou utilizar para me calcular a gravidade lá em Júpiter. Então vamos lá. O peso, no lugar do P aqui eu vou colocar 650, tá? Então vai ficar assim, ó, 650 vai ser igual a massa, que é o que eu quero achar, vezes a gravidade, que é 10, tá, gente? Aí aqui eu vou achar o M, né, que é a massa. Então 10 vezes M, ou M vezes 10, dá 10M. Eu só fiz trocar de membro aqui para organizar. Então ficou 10M igual a 650. Pega esse 10 que está multiplicando, joga dividindo por segundo membro. Então vou ter M é igual a 650 dividido para 10. Quando eu dividir isso aqui vai dar o quê? 65. Tranquilo? Então a massa desse corpo é 65 quilos. Então esse objeto na Terra que tem peso 650 newtons, ele vai ter uma massa de 65 quilos. Aí, observação, se eu pegar esse mesmo objeto e colocar na superfície de Júpiter, o peso desse objeto lá vai ser de 1.625 newtons. Então, eu quero saber qual é a gravidade que está sendo exercida sobre esse corpo lá em Júpiter. A gente vai utilizar a mesma formulazinha, né? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Aí, observa que o peso eu tenho quanto equivale, é 1.625. A massa eu já sei quanto equivale, que é 65. Aí, dessa forma, eu consigo determinar a gravidade. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó, 1.625 é igual a 65 vezes G, a gravidade.
65 vezes G dá 65G, igual a 1.625. Novamente, eu já troquei de membro ali, certo? Pega esse 65 que está multiplicando, joga para o segundo membro dividindo, aí divide 1.625 dividido para 65, dá 25 como resposta, beleza? Então tá aqui a resposta. A gravidade em Júpiter vai ser de 25 metros por segundo ao quadrado, tá? Nossa resposta vai ser a letra C. Então é isso, gente. Essa foi a avaliação que eu passei para vocês. Foram essas questões, tá? E todas essas questões aqui, eu passei de uma certa forma para vocês, né? Uma questão muito parecida nos exercícios das aulas com relação a esse assunto. E, gente, se alguém ainda tiver dúvida, qualquer dúvida que tiverem, pode me procurar, tá? Procure lá no grupo ou no privado. Beleza? É isso. Até a próxima aula.